principal causa para isso acontecer realmente é a idade. Pacientes mais velhas, e se eu associar isso com baixa reserva ovariana, tem um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, que é o vídeo das uvas, eu usei as uvas para falar sobre reserva ovariana e qualidade de óvulo, mas aqui no consultório eu falo das laranjas, né? A gente vai comprar laranja, uma sacola de laranja no sábado, e aí no sábado a gente só come laranja boa, super boa, e eu tô com a minha sacola cheia. Na segunda já tem um pouquinho menos e as laranjas ainda estão boas. Na quarta eu tenho menos e já começo a achar umas laranjinhas meio podre. Na sexta eu tenho menos laranja ainda e a maioria delas está estragada. Isso é o que acontece com os nossos óvulos. O sábado, a sacola cheia, é quando a gente nasce. A segunda são os óvulos dos 25. A quarta, os óvulos dos 35 e a sexta, os óvulos dos 40. Então, quando eu chego lá nos 40, eu tenho uma proporção de óvulos de pior qualidade. E às vezes eu vou estimular esses óvulos para uma fertilização in vitro, dou medicação. O que acontece no estímulo, né? Eu tenho lá o meu óvulo que está dentro do folículo, que é a casinha, né? E eu dou medicação. Ali naquela casinha, no folículo, eu tenho receptores hormonais que vão receber esse medicamento. E aquele folículo começa a crescer e encher de líquido. O que a gente espera? Que dentro desse folículo tenha um óvulo que comece a amadurecer, a crescer, a expandir, né? Só que o que acontece? Se a minha laranjinha tá estragada, se o meu óvulo tá muito envelhecido, se eu tô nos meus últimos óvulos, eu tenho mais chance desse óvulo não ter competência de crescer. Se ele não tem competência de crescer, acontece o que a gente chama de atresia folicular precoce. O folículo cresce e enche de líquido, mas o óvulo que tá lá dentro não cresce. E aí eu vou lá, coloco a minha agulha, aspiro e não vem nada. Não vem célula da granulosa, não vem óvulo, só vem o líquido. Então, a principal causa de folículo vazio é qualidade de óvulo. Que claro, não pode ser não precisa ser necessariamente todos os meses, mas aquele grupo de óvulos foi pior. A outra causa, que às vezes a gente não se dá conta, é uso inadequado dos medicamentos. Então, quando eu tô fazendo a minha estimulação, que eu tenho que fazer lá, sei lá, 225 unidades de gonadotrofina, e eu esqueço, se eu esquecer um dia, eu posso estar provocando atresia naquele folículo. Antigamente a gente fazia isso em pacientes com risco de hiperestímulo, porque era o que a gente chamava de coasting. A gente diminuía a dose abruptamente para diminuir o número de folículos de óvulos maduros para que ela não fizesse hiperestímulo. E o que acontecia no dia da punção? Não vinha óvulo ou vinha muito pouco. Então a paciente pode, ela sem querer, obviamente, ela pode fazer o medicamento errado, esquecer o medicamento e isso provocar atresia folicular precoce. A outra causa comum de alteração, de não vir óvulo no dia da punção é fazer o medicamento errado, né? Então, medicamentos que fazem o amadurecimento do óvulo, Choriomon, Ovidrel e o Gonapeptil, né, que a gente usa em pacientes com risco de hiperestímulo. Se for feito na hora errada, né, se não for feito naquelas 35, 36 horas, aquilo pode provocar o não amadurecimento do óvulo. Eu vou lá, vou puncionar e não vai vir óvulo. Mas realmente é muito frustrante. E a conduta inicial, tecnicamente falando, é simplesmente estimular novamente, com talvez mudando o esquema de medicação, tendo mais atenção para ver se isso é uma coisa que se repete.